Fala pessoal, vamos fazer mais um exercício no F2. Vamos colocar essa estrutura aqui, uma viga, e nós vamos estar utilizando dois modos. Nós vamos estar utilizando o grid e o modo teclado para fazer esse exercício. Então percebam aqui nessa minha estrutura que eu tenho uma variação nas medidas. Então aqui eu tenho, né, as medidas de 1 metro, porém eu também tenho essas medidas que é de 0,25 e essa aqui que é de 0,75. Beleza? E aí fica muito difícil, né, de a gente estar utilizando o grid às vezes, quando são medidas que não têm uma proporção, tipo se aqui fosse 0,23 e aqui 0,81, e aí preferencialmente seria utilizado o modo teclado. Mas como tem uma proporção, né, que é de 0,25, a gente também pode estar fazendo uma alteraçãozinha no grid. Então nós temos dois modos, como eu falei. O primeiro é o do grid. Então a gente vai estar alterando aqui, né, esse grid, a malha dele, a distância entre os pontos para 0,25. Isso no meu eixo X. Então, a minha distância no eixo X, que é no meu eixo horizontal, de cada um desses pontinhos vai ser de 0,25. Beleza? Então, se eu pegar uma barra e traçar, ligar um ponto ao outro da minha malha, aqui no meu canto superior esquerdo, nessa parte aqui, vai aparecer a distância de 0,25. Vou dar ESC para sair. E aí eu vou utilizar primeiro a função do grid e depois a gente faz pelo modo teclado. Então, utilizando aqui, né, o grid já com a nossa malha criada, eu vou selecionar o meu ponto de origem, eu vou colocar aqui mesmo na minha origem 00, e vou puxar a minha barra. Então, minha primeira barra tem 1 metro, a segunda 0,25 e a terceira tem 0,75. A quarta também tem 1 metro, e assim como a última também tem 1 metro. Aqui eu já criei a minha viga utilizando o modo grid. A outra forma é utilizando o modo teclado. Então, eu vou selecionar aqui e excluir para mostrar. Então, o modo teclado, eu sempre venho aqui e ativo a ferramenta do modo teclado. E também tenho que ativar aqui, eu posso selecionar inserir um elemento, uma barra, ou eu posso estar inserindo nó. Lembrando que se eu inserir uma barra, vai abrir aqui essa caixinha. E aí eu vou ter que ficar colocando as 4 coordenadas, porque são dois pontos. Eu tenho meu ponto inicial e tenho meu ponto final. E cada um desses pontos, eles têm duas coordenadas. O primeiro ponto, que é o ponto inicial, tem a coordenada em x e também tem a coordenada em y. Assim como o meu ponto final tem minha coordenada em x e tem minha coordenada em y. Isso aqui acaba sendo muito confuso, principalmente quando a minha barra ela não tem variação, não tem variação em relação ao seu eixo. Então, eu vou preferencialmente utilizar, ao invés de utilizar o modo teclado com barra, eu vou utilizar o modo teclado com os nós. Então, eu vou fechar aqui e vou selecionar o meu modo teclado com nó. Ao fazer isso, vai aparecer essa caixinha. E eu vou estar colocando a coordenada do meu nó. Então, o meu nó inicial, eu vou colocar ele aqui na minha origem, que é no meu ponto 00. E aqui foi criado o meu nó, destacado aqui de vermelho. O meu segundo nó, ele vai estar a 1 metro de distância em x. Lembrando que ele não tem variação em y, por isso eu não tenho nenhum elemento inclinado. Então, meu segundo nó está com a distância da minha origem de 1 metro na horizontal. O meu terceiro nó, esse daqui é o primeiro, o segundo. O meu terceiro nó, ele vai estar com uma distância de 1,25, que vai ser da minha primeira barra de 1 metro, mais 0,25, que é dessa minha segunda barra. Então, 1,25. O meu nó, né, que fica no ponto C, meu nó no ponto C, ele vai estar com 1,25 mais 0,75. Então, no caso, 2 metros. No ponto D, é 2 mais 3. Então, é 2 mais 1, então eu tenho 3 metros. E, por fim, no meu último ponto, eu tenho 3 mais 1, então 4 metros. Beleza? Feito isso, basta conectar. Opa, vou sair do modo teclado e agora eu vou conectar os meus nós. Então, ESC para sair do comando e clico na tela para tirar a seleção. Agora eu vou colocar os meus vínculos de apoio. Então, para fazer isso, eu venho aqui nesse ícone, que é minhas condições de suporte. No ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero. Então, vai restringir o movimento tanto em X, vou fixar em X, e também vou fixar o meu movimento, o meu deslocamento em Y. Prontinho. No meu ponto D, que é esse ponto aqui,
eu vou ter um apoio de primeiro gênero. Então, o meu deslocamento ele vai estar restringindo, né? Vai estar restrito apenas aqui na minha vertical. Como é um rolete, eu consigo fazer esse movimento na horizontal, porém não consigo na vertical. Então, vou fixar o meu movimento apenas em Y e deixar livre em X. E venho aqui para aplicar. Agora, basta a gente colocar as nossas cargas, né? Então, eu tenho aqui duas cargas pontuais, forças, né? Forças pontuais, e também tem uma carga pontual aqui de momento, no sentido horário de 20 quilonewtons. Assim como no final, né, nessa minha última barra, eu tenho uma carga distribuída uniforme de 15 quilonewtons por metro. Começando pelas forças pontuais, então eu venho aqui em Nodal Forces, que é para a gente estar colocando essas forças nos nós que nós criamos. Tenho que criar um novo arquivo, então eu vou colocar que a minha carga é de 8 kN. Esse vai ser o nome do meu arquivo, 8 kN. Como as minhas cargas elas estão de cima para baixo, então eu tenho que colocar o valor negativo, já que está a conversão de sinal do F2 de cima para baixo é negativo e quando é de baixo para cima positivo. Então, menos 8 kN. Esse arquivo que eu criei, ele vai poder ser aplicado tanto no ponto B, que é nesse ponto, quanto no ponto C, pois é a mesma carga e elas possuem a mesma direção e sentido. Então, clicando aqui sobre o ponto B, segurando o Shift no seu teclado e selecionando também o ponto C, eu venho aqui e aplico a minha carga criada. Nesse ponto aqui, que fica entre o ponto B e o ponto C, eu tenho uma carga momento. Então, vamos criar agora essa força não. Vamos criar essa carga momento aplicada nesse nó. Então, vou vir aqui, também em Nodal Forces, a gente já está aqui nesse menu, criar um novo arquivo e vou denominar ele de momento. Pronto. O nosso momento está no sentido horário. E o sentido horário no F2, ele é tido como negativo. Então, vai ser menos 20 kN. Com o ponto selecionado, que já está em vermelho, eu venho e aplico. Nessa minha última barra, eu tenho uma carga distribuída uniforme. Então, eu seleciono a minha barra e venho aqui nessa opção, que é de carregamento uniforme. Também tenho que criar um novo arquivo. Então, eu vou colocar aqui distri, vai ser o nome da minha carga distribuída. E como está de cima para baixo, também é negativo. Então, é menos 15 kN por metro. Com a minha barra selecionada já, né, eu venho e aplico. Agora, eu tenho que definir os parâmetros do meu material. Então, eu posso estar criando um novo parâmetro desse material. Vou colocar como exemplo 10. E aí, eu vou escolher aqui se ele é de aço, concreto, alumínio. Eu vou colocar como concreto. Como não foi informado na questão, nenhuma variação do parâmetro do material, nem do módulo de elasticidade ou outra característica, eu vou adotar que todos os meus elementos eles possuem o mesmo parâmetro de material e aí eu vou também aceitar essa sugestão do próprio programa e vou aplicar para todas as barras. Em seguida, falta definir as condições, né, da minha seção transversal. Então, para definir a minha seção transversal, eu venho criar um novo arquivo, seleciono o tipo de seção. Caso seja informado na questão que tem uma variação de seção entre barras, é importante é necessário que você faça essa alteração no programa. Mas no caso da nossa questão, isso não foi formado. Então, nós vamos adotar que todas as barras possuem a mesma seção transversal. Então, eu vou selecionar uma seção retangular e aqui eu vou colocar um nome para ela. Vou colocar seção. Done para fechar. E agora eu coloco o tamanho dessa minha seção. Então, de altura vai ter 400. E de base vou colocar 200. E para aplicar em todos os elementos, eu venho aqui nesse botãozinho e automaticamente será aplicado. Agora eu posso visualizar os meus diagramas após salvar. Então, eu vou colocar aqui como X10. Não tenho nenhum diagrama de esforço axial, pois eu não tenho nenhuma força axial às barras.
Aqui eu tenho meus diagramas de esforços cortantes. Meus diagramas eles estão bem pequenininhos, então eu posso vir aqui em Options, Text Display Size e aumentar para o Large. E por fim, eu tenho aqui meu diagrama de momento fletor. Então, aqui eu tenho um diagrama de momento fletor no meu ponto inicial, que é meu ponto A, no meu ponto B, no meu ponto onde foi aplicado o momento, que é um daqueles nós que nós criamos, o meu ponto C, o ponto D e o final da minha barra. Para visualizar as reações de apoio, basta vir em Display, Reaction Values. E pronto, nossos diagramas eles estão criados. Tchau, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.